Bora? Cafezinho? Tô gravando à noite, cara. O café acabou. Bom, rapaziada, como vocês viram aí no título, nós vamos falar de um conflito entre a Palestina e o Israel. Para quem não sabe, esse conflito vem de muito tempo, pois começou lá em 1947, mano, o tempo que minha avó era moça, tá ligado? Dura até hoje, tá ligado? É uma guerra que não tem data para acabar. Novidade para ninguém que os conflitos entre Israel e Palestina marcam a história do Oriente Médio, tá ligado? E para completar, no final do ano passado, ou foi no início... Pra completar, mano, no ano passado, os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel, velho. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Cara, isso pra Palestina foi uma grande, sei lá, não dá nem pra explicar o que foi que realmente aconteceu. Eu só sei que a Palestina queria Jerusalém, tá ligado? E foi o que aconteceu. Várias manifestações... muita guerra, descontrole da cidade por parte da Palestina, querendo o direito da cidade, o controle da cidade. Mas para a gente entender melhor esse conflito de vários anos, a gente tem que voltar para o ano de 1947, cara, para você ver o quanto é antigo. Quando a ONU resolveu fazer o quê? Abrir a boca e aprovar um plano de partilha, tá ligado? Que dividia o território palestino entre judeus e árabes, tá ligado? Ou seja, a Palestina foi dividida em dois territórios. I said many times that the clash between Israeli Jew and Palestinian Arab is a tragedy. It is a clash between right and right. A gente pode dizer que foi isso que começou a guerra, né? Que teve vários conflitos e teve alguns que foram mais violentos que você vai saber agora. Depois que a ONU dividiu, né, o território palestino entre judeus e árabes, foi aí que iniciou uma grande manifestação e conflitos por ambos os lados. E teve três conflitos que foram mais sangrentos e mais violentos, que foram o conflito de 1948, quando os israelenses saíram vitoriosos, né, o Israel ganhou, e o árabe desapareceu completamente, ou seja, o Israel ganhou, e o território árabe simplesmente sumiu da linha. E o segundo conflito também muito sangrento foi a Guerra dos 6 Dias, que começou em 1967. E essa guerra de 1967, mais uma vez, o Israel saiu ganhando disso, né? Que ele derrotou as forças do Egito, da Cisjordânia e também da Síria. Em consequência da vitória, Israel pegou a cidade de Jerusalém e falou: é nossa e ninguém mexe, tá? Porque ele também ganhou a Península de Sinai, que é o território que pertencia ao Egito. Ele também ganhou um território da Síria, chamado as Colinas de Golã, e também ganhou a Cisjordânia, que é da Jordânia, né, mano? É sim. Vamos para a próxima guerra, que foi 1973. Essa guerra ficou conhecida como Yom Kippur, e mais uma vez Israel foi atacado por países árabes liderados pelo Egito, e mais uma vez ganhou. Ô, mano, dá logo isso aí, por favor, velho. Chega, já 3 guerras que o Israel vai ganhando. Bom, essa guerra era para reconquistar os territórios perdidos em 1967. Passou alguns anos dessa guerra, em 1979 foi assinado um acordo entre Israel e Egito. Bom, esse acordo, tratado, ficou conhecido como Camp David, ou Davi, não sei, é um desses dois. O primeiro-ministro israelense Menachem Begin e o presidente egípcio Anwar Sadat assinam um histórico acordo de paz, encerrando um conflito que existia desde a criação do Estado de Israel em 1948. O objetivo desse tratado era devolver a Península de Sinai para o Egito. E acabou devolvendo, ficou tudo certo, tamo junto, pá. É isso aí. Bom, mas para tentar recuperar Jerusalém, né, a Palestina estava tentando fazer outra coisa, tipo organizações representativas. A mais famosa deles sendo o Movimento de Libertação da Palestina. Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse tipo de organização, que se chama Al-Fatah, mano, que é muito importante para a história da Palestina e também tem várias ligações com a guerra. E também tem outra organização que é muito importante, que é a OLP, Organização da Libertación de Palestina. En 1969, Yasser Arafat se hace cargo de la OLP. Al frente de la OLP, Arafat desempeñó un papel importante en la unión de los diferentes movimientos y grupos pro-palestinos y el reconocimiento internacional de la organización y de la causa palestina. Na década de 1990, Arafat passou a defender a política em forma de luta, transformando no principal líder em defesa da causa da Palestina. E em 1996, ele foi eleito com 80% dos votos
presidente da Autoridade Palestina, cargo que ocupou até sua morte em 2004. Em 1993, mais um acordo foi assinado entre o governo de Israel e os representantes da OLP. Com esse acordo assinado, a Palestina passava a ter um pouco mais de autonomia administrativa sobre os seguintes territórios, que eram os territórios da Cisjordânia e também da faixa de Gaza, mano. Ou seja, ela já tinha um poderzinho ali a mais. Pra quem acha isso uma coisa boa, é totalmente ao contrário, pois os radicais, né, tanto do lado do Israel quanto do lado da Palestina, achou isso totalmente um absurdo e partiram para cima cada vez mais. Ou seja, foi mais atentados, mais conflitos, mais guerras e acabou em muitas mortes nesse período. Quer dizer, o período todo teve morte, mas esse foi o que mais se concentrou. Tá ligado? Nos últimos anos, para acrescentar mais no conflito, que até agora não terminou e nem tem data para terminar, foram criadas várias colônias judíacas entre os territórios da Palestina, tá ligado? Entre elas, as mais polêmicas, Jerusalém, que é considerada a verdadeira capital de Israel, que a Palestina quer, mas é de Israel. Tá entendendo, né, mano? É isso aí, galera. Então, só pra terminar tudo isso, dar um resumo total, os embates dessas duas comunidades indicam que a solução está muito longe de ser definida. Enquanto isso, a gente só tem que esperar pra ver o que acontecer e que essa guerra acabe logo. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou.